Você sabia que tem como investir com a mesma segurança da poupança, ganhar mais e ainda não pagar nenhum imposto? Sabe aquela sensação de que você está perdendo dinheiro deixando na poupança? Então, eu tenho uma pergunta que vai mexer com a sua cabeça. Será que existe um jeito de você investir seu suado dinheirinho com a mesma segurança da poupança, mas ganhando bem mais e ainda por cima sem pagar um centavo de imposto? Spoiler, existe sim, e no final deste vídeo você vai descobrir exatamente como fazer isso na prática. Mas antes de eu entregar o ouro, preciso te contar uma coisa que pode mudar tudo. Essas regras podem estar com os dias contados, o governo já deu sinais de que pode mexer na tributação desses investimentos. Então, quem sabe hoje pode sair na frente antes que seja tarde demais. Olha só, se você trabalha de carteira assinada e fica naquela de deixar o dinheiro parado na poupança porque tem medo de perder, esse vídeo foi feito especialmente para você. Hoje você vai descobrir o que são LCI e LCA, dois investimentos que a maioria das pessoas nem sabe que existem, mas que podem ser o divisor de águas na sua vida financeira. E não para por aí, vou te mostrar na prática, com números reais, quanto você ganharia se tivesse investido R$ 5.000 em cada uma dessas opções, ao invés de deixar dormindo na poupança. Prepare-se porque a diferença vai te impressionar, mas calma, antes de você sair correndo para o banco. Tem alguns detalhes que ninguém conta e que podem fazer toda a diferença entre você fazer uma escolha inteligente ou se meter numa fria, inclusive. Tem uma pegadinha sobre prazo mínimo que mudou recentemente e que muita gente ainda não sabe. Bom, vamos começar pelo básico. O que diabos são LCI e LCA? Sabe quando você deixa dinheiro na poupança e o banco usa esse dinheiro para emprestar para outras pessoas? É exatamente isso que acontece com esses investimentos, só que de um jeito mais esperto. LCI significa letra de crédito imobiliário, é como se você emprestasse dinheiro para o banco, só que com uma condição. Esse dinheiro tem que ser usado especificamente para financiar o setor imobiliário, construção de casas, prédios, loteamentos, financiamento habitacional. É tipo você estar investindo diretamente no sonho da casa própria de outras pessoas. Já a LCA é a letra de crédito do agronegócio. Aqui seu dinheiro vai direto para o campo. Financiamento de sementes, máquinas agrícolas, custeio de fazendas, tudo que faz o Brasil ser esse gigante do agronegócio que a gente conhece. É como se você fosse sócio de quem produz a comida que chega na sua mesa, mas espera aí, porque eu deveria escolher isso ao invés da poupança. Aqui vem o pulo do gato que muita gente não sabe primeiro. Isenção total de imposto de renda, isso mesmo que você ouviu, zero imposto, nada, enquanto na maioria dos outros investimentos você precisa pagar 15,5% ou até 22,5% de IR. Na LCI e LCA o que entra é o que sai, segundo. O governo tem um interesse estratégico em fortalecer esses setores. Imobiliário gera emprego, move a economia, resolve o problema de moradia, agronegócio traz divisas, alimenta o país, mantém nossa balança comercial positiva. Por isso o governo incentiva esses investimentos com essa isenção fiscal, mas você deve estar pensando: se é tão bom assim, qual é a pegadinha? Bom, a primeira pegadinha é que seu dinheiro fica bloqueado por um tempo mínimo. Não é como a poupança que você pode sacar a hora que quiser, até maio de 2025. Esse prazo era de 9 meses, mas mudou agora para as LCI e LCA que acompanham o 401 ou tem taxa fixa. O prazo mínimo caiu para 6 meses, mas atenção. Se for atrelada à inflação, aí o prazo é bem maior, LCI vira 3 anos e LCA fica em 1 ano, então regra de ouro. Só invista em LCI e LCA se você tem certeza absoluta de que não vai precisar desse dinheiro no período, senão você vai ficar na mão quando mais precisar. Agora vamos falar do que realmente importa. Quanto você ganha com isso? Existem 3 jeitos diferentes de LCI e LCA pagarem você. O primeiro é o pós-fixado, que é atrelado ao 401. Hoje você encontra LCI e LCA pagando entre 85% e 95% do 401. Quanto maior esse percentual, mais você ganha com a Selic alta como está agora. Esse tipo de investimento tá uma beleza. O segundo é o pré-fixado. Aqui você já sabe exatamente quanto vai ganhar. Tem banco oferecendo LCI pré-fixada a 10% ao ano. É bom quando você acredita que os juros vão cair, porque você trava uma taxa boa. O terceiro é o híbrido, que é IPCA mais uma porcentagem. Esse é mais raro e geralmente vem com prazos mais longos, mas protege você da inflação e ainda dá um ganho real por cima. Mas deixa eu te mostrar na prática porque isso faz diferença. Vamos supor que você tem R$ 5.000 para investir por 1 ano, vou usar os números de hoje. Junho de 2025, na poupança, você ganharia aproximadamente 6,17% ao ano.
o que daria R$ 308,50 de rendimento líquido. Num CDB de 100% do 401, você ganharia 14,65%, que são R$ 732,50 brutos, mas aí vem o leão. 17,5% de IR, sobram R$ 604,31 líquidos. Agora, numa LCI ou LCA de 95% do 401, você ganharia 13,92%, que são R$ 695,88. E sabe quanto de imposto? Zero nada, é tudo seu. Olha que interessante. Mesmo rendendo menos que o CDB na taxa bruta, a LCI e LCA pagam mais no final das contas por causa da isenção de imposto. É matemática pura e tem mais. Esses investimentos têm a mesma segurança da poupança porque são protegidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, se o banco quebrar. Você recebe até R$ 250 mil por CPF por instituição financeira, com um limite global de R$ 1 milhão em 4 anos, mas espera. Tem uma coisa que eu preciso te alertar e que pode mudar todo esse cenário. O governo já sinalizou que pode acabar com essa isenção de imposto. Não é papo de filme de terror. É realidade. Com as contas públicas apertadas, toda fonte de arrecadação vira alvo, e investimentos que não pagam imposto sempre ficam na mira. Então, quem souber se posicionar agora antes que mude, pode sair ganhando. Isso me leva a uma reflexão importante. Quando vale a pena escolher LCI ou LCA? Se você quer ajudar o mercado imobiliário e acredita no crescimento desse setor, vai de LCI. Se prefere apostar no agronegócio, que é um dos motores da economia brasileira, escolha LCA. Do ponto de vista puramente financeiro, tanto faz, o que importa é a rentabilidade oferecida e o prazo que você consegue deixar o dinheiro parado. Agora, se você precisa de liquidez, se pode precisar do dinheiro a qualquer momento, aí LCI e LCA não são para você. Prefira um CDB com liquidez diária, mesmo pagando imposto. Liquidez tem seu preço, mas às vezes vale a pena pagar por ela. Deixa eu te dar umas dicas práticas para quem está começando. Primeira, nunca invista todo o seu dinheiro em um lugar só. Tenha sempre uma reserva de emergência em aplicações com liquidez diária antes de pensar em LCI e LCA. Segunda, comece pequeno, investe R$ 1.000, R$ 2.000, vê como funciona, ganha confiança e depois vai aumentando. Não precisa apostar tudo de cara. Terceira, use a tecnologia a seu favor. Aplicativos de bancos digitais como Nubank, Inter, Neon oferecem LCI e LCA com facilidade. Não precisa mais ficar na fila de banco para investir. Quarta, sempre compare a rentabilidade líquida. Não adianta um investimento pagar mais bruto se no final, depois dos impostos, você ganha menos. Faz as contas ou usa simuladores online. Quinta, diversifique entre diferentes bancos. Lembra do limite do FGC. 250 mil por instituição. Se você tem mais que isso para investir, espalhe entre bancos diferentes para ter proteção total. Mas tem uma coisa que eu ainda não te contei e que pode ser decisiva na sua escolha. Esses investimentos não são todos iguais, cada banco oferece condições diferentes. Tem banco pagando 85% do 401, outros pagando 95%, tem prazo de 6 meses, outros de 12 meses ou mais, por isso é fundamental pesquisar. E não esqueça, o que vale não é só a taxa, mas também a confiabilidade do banco. Não adianta correr atrás da taxa mais alta se o banco não for sólido. Falando em solidez, você pode estar se perguntando: mas se o banco quebrar, eu perco meu dinheiro? Não, como eu falei, tem a proteção do FGC, mas tem um detalhe importante. Se você investir mais de R$ 250 mil no mesmo banco, o que passar disso você pode perder se o banco quebrar. Por isso, se você tem uma quantia maior para investir, divide entre diferentes instituições. É a regra básica da diversificação. Agora, deixa eu te contar um segredo que poucos sabem. Existem LCI e LCA progressivas. Sabe o que é isso? São investimentos que pagam taxas maiores conforme o tempo que você deixa o dinheiro aplicado. Por exemplo, nos primeiros 6 meses paga 80% do 401, do sexto ao 12º mês paga 90% e depois de um ano paga 95%. É uma forma de o banco te incentivar a deixar o dinheiro mais tempo, mas cuidado com essas modalidades. Às vezes é melhor uma taxa fixa menor que uma progressiva que demora para deslanchar. Faça as contas sempre. E já que estamos falando de detalhes, tem outro ponto importante. Algumas LCI e LCA permitem aportes mensais, outras não. Se você quer fazer um plano de investimento mensal, como quem faz um consórcio ou uma previdência, procure as que permitem aportes recorrentes.
Isso é especialmente interessante para quem recebe salário todo mês e quer criar o hábito de investir uma parte. É como se fosse uma poupança automática, só que rendendo bem mais. Mas vamos ao que realmente interessa. Será que vale a pena trocar a poupança por LCI e LCA? A resposta é quase sempre sim, mas com algumas condições. Se você consegue deixar o dinheiro parado pelo prazo mínimo, se você já tem uma reserva de emergência. Se você quer ganhar mais sem assumir riscos maiores, então LCI e LCA são perfeitas para você. Mas se você é do tipo que mexe no dinheiro toda hora, se não tem disciplina para deixar o dinheiro quieto, se pode precisar dele antes do prazo, então fica na poupança mesmo ou procura outras alternativas com liquidez diária agora. Você deve estar se perguntando: onde eu encontro essas LCI e LCA? A boa notícia é que praticamente todos os bancos oferecem. Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, todos têm os bancos digitais também. No Banco Inter, BTG, XP, Rico, todos oferecem. A dica é comparar as condições. Cada um oferece taxas e prazos diferentes. Não seja preguiçoso, pesquise. A diferença entre uma taxa e outra pode representar centenas ou milhares de reais no final do período. E tem uma coisa interessante. Às vezes os bancos menores oferecem condições melhores que os gigantes, isso porque eles precisam atrair clientes e competir com os grandes. Então não descarte os bancos menores, mas sempre verificando se tem a proteção do FGC. Falando em bancos menores, tem uma modalidade que você precisa conhecer. As LCI e LCA de bancos de investimento, esses bancos às vezes oferecem taxas mais atrativas porque têm um perfil de cliente diferente e podem pagar mais pelos recursos. Mas atenção! Mesmo sendo protegidos pelo FGC, sempre verifique a saúde financeira do banco antes de investir, rating de crédito, patrimônio líquido, histórico de solidez. Essas informações são públicas e você pode consultar no site do Banco Central. Agora, deixa eu te dar uma dica de ouro que pode fazer toda a diferença no seu planejamento. Se você tem dinheiro parado há tempo na poupança, não precisa migrar tudo de uma vez, pode fazer uma transição gradual, pega uma parte, investe numa LCI de 6 meses quando vencer. Se você gostou do resultado, investe mais, vai fazendo isso até ter uma carteira diversificada entre poupança, LCI, LCA e outros investimentos. Essa estratégia é boa porque você vai aprendendo na prática, sem pressa, sem pressão, e vai criando confiança no processo. Mas tem um erro que muita gente comete e que eu preciso te alertar. Não invistam em LCI e LCA pensando que é especulação. Esses são investimentos de renda fixa, conservadores. Não espere milagres, não espere ficar rico da noite para o dia. O grande valor da LCI e LCA é a segurança combinada com rentabilidade superior à poupança e isenção de imposto. É para quem quer fazer o dinheiro trabalhar de forma segura e eficiente. E já que estamos falando de expectativas, tem outra coisa importante. Esses investimentos não vão te dar independência financeira sozinhos, eles são uma peça do quebra-cabeça, não o quebra-cabeça inteiro numa carteira equilibrada. Você pode ter LCI e LCA como a parte conservadora, mas também deve considerar outros investimentos como ações, fundos imobiliários, fundos de investimento. Dependendo do seu perfil e objetivos, mas vamos voltar à pergunta que eu fiz no início. Existe um jeito de investir com a mesma segurança da poupança, ganhando mais e sem pagar imposto? Agora você já sabe a resposta. Sim, existe e se chama LCI e LCA, e lembra que eu disse que as regras podem mudar. Pois é, quanto mais tempo você demorar para se posicionar, maior o risco de perder essa oportunidade. O governo brasileiro tem histórico de mudar regras tributárias de investimentos. E quando muda, geralmente é para pior para o investidor. Então, se você chegou até aqui, se absorveu todas essas informações, agora é hora de colocar em prática. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Comece pequeno, teste, veja como funciona, abra conta num banco digital, simule uma LCI ou LCA, compare com sua poupança atual. Os números não mentem e lembre-se. Conhecimento sem ação é só entretenimento. Você assistiu esse vídeo inteiro, aprendeu sobre um investimento que pode mudar sua vida financeira. Agora é hora de sair da teoria e partir para a prática. Mas antes de você sair correndo, deixa eu fazer uma última pergunta que pode ser ainda mais valiosa que tudo que eu falei até agora. Você sabia que existe uma forma de juntar LCI e LCA com outros investimentos numa estratégia que pode multiplicar seus ganhos sem aumentar os riscos? Isso é assunto para o próximo vídeo, conta aí nos comentários. Você já investe em LCI ou LCA? E se ainda não investe, qual é o maior medo que te impede de sair da poupança? Responde aí que eu leio todos os comentários e posso até fazer um vídeo respondendo suas dúvidas.